Pronto. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso encontro de preparação, de auxílio, de apoio para a prova do ENAD 2021. E eu estava fazendo um rápido comentário aqui a respeito do nosso canal da licenciatura no YouTube, que já está com uma playlist. O nome da playlist é Revisões para o ENAD. Eu vou compartilhar o link agora, aqui no chat. E depois os estudantes já podem olhar, acessar, que lá nessa playlist já tem algumas questões resolvidas, além das questões que serão comentadas hoje e futuramente novos vídeos serão colocados lá, gente. Hoje, conforme a gente comentou com vocês, vão ser discutidas as questões, algumas questões, né, da prova de 2017 do ENAD. E como a gente acabou organizando os encontros síncronos de 1 hora, não daria tempo de resolvermos todas as questões com vocês aqui de forma síncrona. Então, nós nos dividimos, os professores se organizaram, e alguns professores já colocaram a resolução de algumas questões da prova de 2017 ali no nosso YouTube. A gente vai colocar o link no grupo de vocês também. Então, assistam, participem. O nosso próximo encontro vai ser só no dia 7 de outubro. A gente vai ter um tempo distante em função das férias, né? Então, quem porventura puder fazer o exercício, ter a experiência de resolver as questões, apontar dúvidas também, podem colocar ali no grupo para a gente, que assim que possível a gente já vai atrás dessas dúvidas, já responde para vocês. Eu acho que é um importante espaço de troca, o nosso grupo de WhatsApp. Então, qualquer dúvida com relação a isso, ao ENAD, é só colocar ali no grupo. Outra questão importante, daí só para ressaltar, quem ainda não preencheu o questionário do ENAD, se puder fazer nesse período ali até início de outubro, é interessante para não deixar muito para o final e não acabar virando uma bola de neve essa questão, porque, lembrando, o questionário também é obrigatório, também é uma obrigatoriedade do ENAD, só faz a prova quem tiver o questionário preenchido. Ok? Então, é isso. As questões de hoje e a apresentação foram organizadas pela professora Vânia e pelo professor Bechara. O professor Humberto já postou a questão dele resolvida no YouTube. Está lá a resolução e a discussão da questão, né, Humberto? Se quiser falar um pouquinho sobre ela. Ah, sim, é verdade. Eu deixei a questão número 3, que é de formação geral. Ela é uma questão relativamente simples, né? Eu acredito, assim. Vocês não vão ter dificuldade de resolver ela, né? Eu escolhi ela porque ela tem uma pegada mais da área da física, que envolve, digamos, energia elétrica, né? Então, envolve o cálculo de potência vezes o tempo. Então, foi a questão que eu senti, assim, mais tranquilidade para resolver. Acredito que também vocês não vão ter nenhuma dificuldade com relação a isso, mas está lá o material de apoio para vocês assistirem, tá? E eu acho que a Paula tem razão, porque no fundo ali é que esse exercício que eu fiz, ele deu cerca de uns 14 minutos, né? Então, o que acontece? Eu preferi gravar o vídeo e deixar que vocês tivessem uma aula mais concentrada na parte da química mesmo, que é a área de vocês, né? Então, poupei um pouquinho de tempo para vocês aí. Obrigada, Humberto. Então, como a gente comentou também, a gente vai ter encontros sobre provas específicas do ENAD, hoje é de 2017, e no nosso último encontro com relação ao ENAD do nosso grupo, a gente vai fazer uma revisão com algumas questões gerais de cada uma das provas. E, além disso, então, além dos nossos encontros síncronos, nós também teremos a resolução das questões. Acessem a nossa playlist no YouTube, que está sendo preparada com muito carinho para vocês, na ideia de compartilhar esse momento, assim, de vocês não se sentirem sozinhos lá no ENAD, tipo, e agora apareceu essa prova, o que eu faço? E terem essa oportunidade de discutir, de estar trocando e de verem que a gente está, o curso está junto com vocês também nesse momento, e a ideia é justamente recapitular algumas questões que vocês já tiveram no decorrer da licenciatura, né? Como a gente comentou no outro encontro, não teria como rever todos os conteúdos, mas a gente vai fazendo, na medida do possível, uma geral das questões e da forma como elas são organizadas. Então, agora eu vou passar para a professora Vânia, que preparou essa visão geral sobre a prova de 2017 para vocês.
Então, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Vânia, eu entrei recentemente no IFSC e fiquei com essa missão, né, de apresentar a prova de 2017 para vocês e resolver algumas questões. Então, vou compartilhar aqui os slides que eu preparei. Vocês conseguem visualizar? Alguém me sinaliza? Ainda não. E agora? Agora Sim. Agora tá legal. Feito o final aqui. Então, a prova escolhida, né, para a gente começar foi a prova do ENAD do ano de 2017. No encontro passado já foram passadas várias informações, né, a respeito do ENAD, como é que funciona, como a prova é dividida. Eu trouxe só assim como um complemento aqui, né, dentre tantos objetivos que o ENAD tem, né, eu trouxe um aqui específico em relação ao estudante, né, o que a prova do ENAD ela espera do estudante, né, que é aferir o desempenho no que se refere ao uso, à síntese e à integração de conhecimentos, né, que foram adquiridos ao longo do curso. Então, de uma maneira geral, é isso que a prova, né, esse é o objetivo da prova em relação ao estudante. E trouxe aqui também uma fala de um autor que fez uma análise, né, bem completa das provas de ENAD e, de uma maneira geral, né, as questões, elas exigem compreensão, explicação e resolução de tarefas de abordagens multidimensionais, né, e tudo isso correlacionando com diferentes contextos, né, então só uma visão geral, assim, né, do que essas provas de ENAD esperam, né, dos estudantes. Em relação à prova de 2017, né, só para conhecimento de vocês, né, quem que elaborou essa prova, né? Então, eles são escolhidos vários membros e com diferentes formações, né, se vocês conseguirem observar aqui pela tabela, e que trabalham com diferentes disciplinas. Além disso, a banca, né, constituída busca ser de diferentes regiões do país, né, como vocês podem observar aqui pelas diferentes instituições, e diferentes tipos de instituições, né, tanto pública quanto privada. Então, é essa banca que elaborou essa prova do ano de 2017. Em relação a essa prova também, existe, né, na portaria, quando é lançado o edital do ENAD, né, os conteúdos que são previstos para serem trabalhados na prova. Para esse ano de 2017, né, em relação aos conteúdos gerais, eu tenho esses que estão elencados aqui, né. Então, foram previstos, né, conteúdos, elementos químicos e estrutura atômica, relacionados à estrutura molecular de sólidos iônicos e metálicos, estudo de substâncias e suas transformações, métodos de análise em química, gases e termodinâmica, equilíbrio químico, cinética química, eletroquímica, a parte de compostos inorgânicos e compostos orgânicos, questões de bioquímica, química verde e química ambiental, e além de estar previsto questões relacionadas a técnicas básicas de laboratório. E aí tem uma parte da prova, né, que tem os conteúdos que são previstos, né, para a área específica de licenciatura, né. Então, está previsto lá a história da química, projetos e propostas curriculares, recursos didáticos, identificação de barreiras epistemológicas em materiais escritos, as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né, no ensino de química, e a questão dos métodos de avaliação, né, elaborações de questões e critérios. Então, esses foram os conteúdos previstos para a prova de 2017, né, que é a que a gente vai trabalhar hoje. E, além dos conteúdos, tem também prevista quais são as competências, né, para essa prova, né, quais são as competências que vocês têm que ter desenvolvido ao longo do curso e que vai ser exigida para vocês na resolução das questões. Então, também tem as competências de caráter geral, né, explicar e prever fenômenos químicos com embasamento teórico, aplicar procedimentos técnicos, equacionar problemas, identificando fontes de informações relevantes para a química, argumentar cientificamente, proposições de soluções para situações problemas, gerenciar espaços de atuação profissional e promover e assessorar desenvolvimento de políticas públicas e projetos de iniciativa privada. Isso de caráter geral, né?
de conhecimentos gerais, tanto de química para o bacharelado quanto para a licenciatura, né? E aí aqui o específico só da licenciatura, né? As competências de conduzir a prática docente orientada pelas teorias pedagógicas, analisar criticamente ou elaborar recursos didáticos para o ensino de química, desenvolver ações docentes, né, para despertar o interesse científico, desenvolvimento do intelectual dos estudantes, identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, as estratégias didáticas no ensino de química e refletir sobre o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Então, esses conteúdos e competências, né, que foram no caso do ano de 2017, vocês também é interessante vocês procurarem em relação à prova para 2021, para vocês terem, né, uma ideia do que espera vocês em relação à prova. E aí, né, com base em todos esses conteúdos e essas competências previstos pela portaria de 2017, aí a gente chega na prova, né, de 2017, que foi dividida, né, em questões de formação geral, né, onde vocês vão encontrar 2 questões discursivas e 8 questões de tipo objetiva, e as questões de componente específico, que vão trabalhar tanto as questões de química, né, os conteúdos de química das áreas de analítica, fisicoquímica, inorgânica e orgânica, e as questões, né, de licenciatura, né, relacionadas ao ensino de química. Então, vocês vão encontrar nessa prova, né, 3 questões discursivas e o restante das questões do tipo objetivas, além do questionário de percepção da prova, né, que é para você avaliar, né, como que você se sentiu quando você estava resolvendo a prova. Então, isso é um panorama bem geral, né, do que foi, né, do que será a prova de 2017. Em relação às questões, eu fiquei inicialmente responsável por 3 questões, né, eu peguei uma questão de conhecimentos gerais, uma da parte de química e uma da parte de ensino. A questão de conhecimentos gerais, eu vou gravar um vídeo dela, né, para poupar o tempo aqui, e aí eu vou resolver 2 questões hoje com vocês. A questão que eu selecionei, então, foi a questão 13, que foi uma questão de química analítica, né, então vou ler aqui o enunciado com vocês. Né, a partir do estudo com espectroscopia UV visível, 4 amostras de soluções com diferentes concentrações conhecidas de aspirina foram analisadas, utilizando-se uma cubeta com um caminho óptico de 1 centímetro. A curva analítica com os valores de absorção, né, plotados no eixo Y, por concentração de aspirina no eixo X, forneceu uma reta com os seguintes parâmetros: coeficiente angular de 1 vezes 10 a menos 4, coeficiente linear, né? E coeficiente angular de 7,6 vezes 10 ao quadrado, mol a menos 1 vezes litro, né? Ou litro por mol. Aí ele traz aqui, considerando que o sistema estudado atende aos pressupostos da lei de Lambert-Beer, avalie as afirmações a seguir. Então, antes de trazer as afirmações, né, eu procurei trazer alguns conteúdos para a gente só relembrar algumas coisas, né, que são abordados aqui no enunciado. Então, ele começa falando ali, né, que o estudo foi feito com espectroscopia de UV visível. Né? Então, o que é a espectroscopia? Né? Só dando uma relembrada. Né? Ela é a ciência que faz o estudo das interações da radiação eletromagnética com a matéria. E existem, né, métodos de análise que são baseados nessa ciência, que são os métodos espectroscópicos de análise. Então, eles vão se basear, né, na medida da quantidade de radiação que vai ser ou produzida ou absorvida pelas moléculas ou espécies atômicas de interesse, né? No caso, os analíticos, aquela substância que a gente deseja determinar. E esses métodos, eles vão ser classificados com base na região do espectro que está envolvido nessa medida. Né? E o que é esse espectro, relembrando, né, esse espectro eletromagnético, né? Eu trouxe aqui uma figurinha só para dar uma lembrada. Então, essas são as regiões do espectro eletromagnético. Né? Então, a gente tem ali da ressonância magnética nuclear, da frequência, região de micro-ondas, infravermelho, o visível ultravioleta,
raios X e raios gama. Então, o enunciado, ele traz a respeito da espectroscopia na região do UV visível. Então, vai ser nessa região aqui, né, que as interações, né, que os métodos baseados na espectroscopia vão trabalhar. Outra informação que ele traz aqui no enunciado, né, que as soluções elas foram analisadas utilizando-se uma cubeta com um caminho óptico de 1 centímetro. Né? Então, só dando uma lembrada, né, então quando a radiação ela incide, né, que é a chamada radiação incidente, ela vai passar aqui por esse local, que é essa cubeta, e esse caminho óptico nada mais é do que essa distância que essa radiação vai percorrer. Então, aqui dentro a gente tem uma amostra, né, com uma determinada concentração. Então, a amostra vai absorver um pouco dessa radiação e aí depois a gente tem, né, o que chama de radiação transmitida. Então, esse caminho óptico que ele menciona no enunciado, né, é essa distância aqui percorrida pela radiação que está incidindo na amostra. Outra questão, né, que ele traz aqui no enunciado, né, ele comenta da curva analítica e os seus coeficientes lineares e angulares. Né, e aí o que isso, né, tem a ver com as medidas que está sendo proposta no enunciado. Né, então ele fala lá que o gráfico foi plotado, né, um gráfico de absorção em função de concentração. Então essa curva analítica ela tem, né, essa fórmula aqui, né, y igual a x mais b, e através dessa curva, né, dessa equação de reta, a gente consegue né, fazer correlações com as medidas que a gente quer realizar. Então, o y, ele tá relacionado com a absorção da amostra. O a é o coeficiente angular, que é esse valor que ele forneceu aqui. O x é a concentração, né, que eu quero determinar na análise. E o b é o coeficiente linear, que também foi fornecido aqui pelo exercício. Depois, né, ele termina dizendo ali que o sistema estudado, ele atende os pressupostos da lei de Lambert-Beer. Né? Então, o que é a lei de Lambert-Beer? Então, é outra coisa que a gente precisa lembrar, né, que é aquela lei que correlaciona a absorção com os valores de absortividade, o caminho óptico e a concentração dessa solução que está aqui dentro. E uma outra informação, né, que a gente precisa relembrar é que quando os valores, né, do caminho óptico estão em centímetro e a concentração está sendo medida em mol, aquele valor, né, anterior ali de A, de absortividade, ele é chamado de absortividade molar, né, e ele é trabalhado nessas unidades aqui, nessas unidades, né. Então, ainda, né, além disso, ainda a respeito da absortividade molar, que ela é uma grandeza que ela vai depender, né, da composição da amostra, né, do tipo de solvente que está sendo utilizado, né, e das condições onde está sendo feita a análise, né, por exemplo, da temperatura. Então, existem alguns valores tabelados, mas o ideal é sempre estabelecer esse valor de absortividade, né, ali na prática, através do uso de uma solução padrão, né, que aí você analisa essa solução nas condições similares à condição que você vai utilizar a amostra para você determinar esse valor de E no momento da análise. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que esse valor de absortividade molar, ao ser plotado um gráfico de absorção em função do comprimento, né, do caminho óptico e concentração, é possível determinar esse coeficiente, essa absortividade, né, através do coeficiente linear da equação da reta obtida neste gráfico. Então, são alguns conceitos, né, algumas coisas que o enunciado ajuda a gente a dar uma revisada, né, uma relembrada. E aí a gente parte, então, para analisar as afirmativas. Então, a primeira, ele diz ali, o coeficiente de absortividade molar, né, nas condições experimentais descritas, né, então, naquilo que ele descreveu ali no enunciado, é esse valor aqui, né, de 1,0 vezes 10, acredito que aqui seja menos 4, né, na questão, e aí ele dá aqui as unidades de mol vezes litro por centímetro a menos 1. Então, o que eu analisei deste item 1? Né? Então, pela lei de Beer... Opa!
pela lei de Lambert-Beer, né, a gente consegue estabelecer uma relação entre a absorção, a absortividade molar, o caminho óptico e a concentração. Para eu calcular essa absortividade molar, eu precisaria conhecer o caminho óptico, que eu conheço, que é de 1 centímetro, a concentração, que eu consigo determinar através da equação da reta, e a absorção, né, dessa leitura, que foi um dado que ele não forneceu lá no enunciado. Uma outra informação também que ficou discrepante é que né, o valor da unidade de absortividade molar, ele deve ser litro, mol a menos 1, centímetro a menos 1. E isso não confere com essa unidade que está aqui na minha alternativa 1. E também ele apresenta esse valor de 1,10 a menos 4 como se fosse o mesmo valor do coeficiente linear. Só que lembre que o gráfico ele foi plotado um gráfico de absorção em função de concentração, e não esse gráfico em função, né, do caminho óptico pela concentração. Então, essa alternativa ela é falsa, né? Depois, a gente, né, vai analisar a alternativa 2. Na 2, ele diz assim: a amostra de uma solução que contém aspirina com absorvância de 0,2 apresentará a concentração de 2,6 vezes 10 a menos 4. Então, aqui a gente consegue calcular esse valor através da equação da reta, né? Então, a gente conhece agora o valor da absorção, da absorbância, né, que ele diz que é 0,2, então a gente vai substituir aqui. O coeficiente angular, a gente substitui aqui no lugar do A. O X, ele representa a concentração que eu quero determinar. E aqui eu substituo o valor do coeficiente linear. Então, aí aqui acabou a química, veio a matemática, né? Então, só fazer as continhas certo, né? Então, 0,2, esse 1,4 vai passar aqui subtraindo e vai dividir pelo 7,6 vezes 10 ao quadrado. E aí, fazendo as contas, a gente consegue um valor de 2,6 vezes 10 a menos 4. Então, essa alternativa 2 ela é verdadeira. Depois, a alternativa 3, ele traz a afirmativa, né? As concentrações de aspirina puderam ser determinadas devido à absorção se dar na região do visível. Então, nessa alternativa, né, o enunciado ele não fornece detalhes, né, a respeito da medida, né, se essas leituras foram feitas em qual comprimento de onda que foram feitas essas leituras. E também, né, aí um conhecimento das aulas práticas que a aspirina, né, que ela é composta de ácido acetil salicílico, né, as determinações dela por espectroscopia de UV visível, né, comumente feita determinada através da formação, né, de um complexo formado pelo produto da hidrólise do ácido acetil salicílico, e aí esse complexo que é feita a sua leitura pela absorção, né, pela espectroscopia de absorção. Então, com isso, essa alternativa ela fica falsa também. E aí, por último, ele diz ali que a variação da absorbância em função da concentração do analito tem a relação direta com o coeficiente de absortividade da aspirina e com o comprimento do caminho óptico da cubeta, que foi o que a gente já comentou lá na nossa revisãozinha, né, que existe essa relação, né, entre a absorção, a absortividade molar, ou absortividade, né, dependendo aqui da unidade de concentração, e o caminho óptico. Então, por isso, essa alternativa ela é verdadeira. E aí, com isso, a gente chega, né, na resposta desse exercício, que é a resposta B. Eu vou só sair aqui da apresentação, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar, e sou eu que tenho que liberar, né? E permitir aqui a Franciele. Pronto. Alguém tentou resolver essa questão dos alunos presentes? Sim, não?
Não. Não? Ninguém tentou? Deixa eu ver, alguém comentou aqui no chat. Essa eu errei. Opa. Eu achei difícil. Vamos ver aqui. Quem que comentou, Thaís? Eu achei difícil. Tinha que relembrar Mas eu várias. tentaria fazer por esse caminho, pela equação da reta, mas eu não lembrava da outra equação. Acho que eu não conseguiria fazer. Da Lambert-Weir, né? Deixa eu ver quem mais que respondeu. Essa aí eu errei porque eu botei no cálculo 2 ao invés de 0,2. Ah, tá. Daí o número fica errado, né? A Alessandra escreveu que tentei, mas esqueci a folha na empresa. E você teve dificuldade, Alessandra? Eu tirei a alternativa 2 vezes. Tá. Eu também não lembrava daquela fórmula de Lambert não sei o que ali. Sim. E essa é uma técnica que ela é bastante utilizada, né? Então, geralmente essa fórmula ela é meio assim, a gente meio que tem que saber assim, né? Porque a gente usa muito, né, na analítica, né? Sim. Eu vou passar para outra questão, daí qualquer coisa vocês forem lembrando de dúvidas, daí vocês podem perguntar no final, só para eu não passar o tempo aqui. A outra questão que eu peguei para resolver foi a questão 35, e aí ela está relacionada ao ensino de química. Né? Então, começa lá. A professora de uma escola pública tem sua prática pedagógica fundamentada na teoria de Jean Piaget. Essa professora irá desenvolver, com uma turma do 5º ano do ensino fundamental, uma aula de ciências sobre o tema força e movimento, utilizando a abordagem construtivista. Nesse contexto, qual deverá ser a proposta de trabalho elaborada pela professora? Então, antes de analisar as alternativas, né, vamos só dar uma lembradinha aqui, né, na questão da abordagem construtivista. Né, então, ela prevê métodos que estimulem a construção do conhecimento. Né, tem uma frase que é bem característica dela, que é o aprender a aprender. O papel do professor dentro dessa abordagem, ele é de mediador, né? Então, ele deve criar as condições para o estudante, né, construir esse conhecimento, né, propor atividades interativas para ele ter a interação, né, com o conteúdo, com o sujeito, né, com os sujeitos. E o aluno ele tem um papel ativo, né, nessa construção dos seus saberes. Então, com base nisso, né, nessa relembradinha do que é a abordagem construtivista, aí a gente parte para analisar as alternativas. Aí aqui eu marquei em laranja algumas palavrinhas que mais ou menos resumem o que cada alternativa, né, tá indicando. Né? Então, na letra A, demonstrar, né, aos estudantes em laboratório experimentos relacionados ao tema e realizar a avaliação do conteúdo trabalhado. Né? Então, ele está dando aqui para o professor um papel de demonstrar esse conhecimento, né, esses conteúdos. Na B, utilizar o livro didático e figuras previamente selecionadas para sintetizar conceitos e informações relacionados ao conteúdo trabalhado. A letra C, aplicar exercícios de fixação em níveis crescentes de complexidade para a internalização dos conteúdos pelos estudantes. A letra D, partir do saber do cotidiano do estudante sobre a relação entre força e movimento para provocar o surgimento de hipóteses, criar conflitos cognitivos para desenvolvimento do conceito desejado. Essa. E a letra E, realizar leituras informativas sobre o conteúdo e, a partir da apresentação de slides ilustrativos, descrever o conceito de força, né? Então, o professor descrevendo, apresentando exemplos. Né? Então, analisando essas alternativas e o resuminho, né, do que trata a abordagem construtivista, né, alguém até já respondeu ali,
mas aí a gente consegue chegar na alternativa que ela se encaixa, né, dentro desses conceitos da abordagem construtivista. Né? Então, o professor não tem o papel de apenas demonstrar o conhecimento, nem de fazer síntese, né, de conceitos e informações, né, dentro dessa abordagem. Né? A questão de exercícios de fixação também, né, não seria o papel do professor, né, dentro dessa abordagem. Tampouco realizar leituras, descrever, né, apenas fazer um papel de entregar, né, o conhecimento ali, os conteúdos para o aluno. Então, por isso, né, que essa alternativa é a letra D, né, já que o aluno tem que ter um papel ativo e o professor tem que agir como mediador, né, essa frase aqui, principalmente, ela se encaixa muito bem, né, provocar o surgimento de hipótese e criar esses conflitos cognitivos, né. Então, a resposta realmente é a letra D. Eu não sei quem que respondeu, mas está correto. Obrigada pela atenção, né? A princípio eu tinha essas duas questões. Eu vou passar a palavra para o professor Bechara, e aí no final, se vocês tiverem alguma dúvida aqui da minha parte, a gente retorna. Pode ser? Pode. Tá certo. Então, professor Bechara. Legal, professora Vânia, muito obrigado. E aproveito também para parabenizar a sua apresentação, que foi ótima, ajudou a turma a relembrar dois pontos chaves aí. Um relacionado ao ensino de química, que é o assunto que mais tem sido recorrente, né, na prova do ENAD, tem que dar bastante foco para ensino, e também a química analítica, que é algo que todo tempo vem, sempre tem questões de química analítica. Então, muito obrigado aí pela apresentação. Meus queridos, eu sou o professor Bechara, sou professor de Química também há muito pouco tempo no IFSC. Eu ingressei no IFSC agora em fevereiro de 2021. E, na verdade, eu nunca dei uma aula sequer dentro do IFSC, fisicamente, né? Porque já estávamos nesse momento de pandemia, de isolamento, enfim. Mas vamos lá. Eu vou apresentar aqui minha tela. Só um instantinho. Só me confirme, por favor, se tá visível já. Tá visível, né? Agora tá. Beleza. Então vamos lá. O que é que eu vou apresentar hoje? São as duas questões discursivas da parte do componente específico que se referem a assuntos de química. Essa prova de 2017, ela trouxe 3 questões discursivas. Uma relacionada a ensino de química e 2 relacionadas à fisicoquímica. E são as 2 que eu vou mostrar agora. Para sintonizar legal, tem que ficar logo claro um detalhe. Essas 2 questões, apesar de serem discursivas e relacionadas à fisicoquímica, elas não trazem trabalho matemático. Né? Não sei se isso é para otimizar o tempo de prova, imagino que seja, mas assim, é muito qualitativa, tá? Não são abordagens quantitativas. Então vamos lá. A primeira questão é a questão discursiva número 3, que é a primeira discursiva da parte específica, que fala assim, o processo, vou pegar aqui o laser, só para apontar, aqui. O processo exotérmico de combustão de um mol de metano é representado a seguir. Então, olha lá, está dando a dica que é um processo exotérmico, né? Lógico, a gente já sabe que toda reação de combustão realmente libera energia, é um processo exotérmico. Então, a gente tem aqui um mol do metano gasoso sendo comburido por 2 mols de oxigênio gasoso, formando 1 mol do dióxido de carbono e 2 mols de água na fase líquida. Então, perceba logo de cara que a gente tem um sistema de reagentes com 3 mols gasosos, formando o produto com apenas 1 mol gasoso e 2 mols de substância na fase líquida. Então, fiquem logo ligados para esse detalhe da equação química. Detalhe, toda vez que tiver uma questão de química com alguma equação química, foca logo na equação.
vamos logo focar o que tem, vamos entender a equação química. Normalmente a resolução está relacionada à equação química. Considerando que a variação de energia livre de Gibbs é dada por ΔG igual a ΔH menos T ΔS, que eu imagino que vocês já devam ter utilizado essa equação, devem ter um pouco de familiaridade. Se não tiver, não tem problema, eu vou relembrar. E que a entropia varia de acordo com a fase da matéria. Discuta as condições de espontaneidade dessa reação. Do ponto de vista termodinâmico, essa questão valia 10 pontos. Olha só. A gente tem aqui uma questão de físico-química. Não vai ser necessário fazer tratamento matemático, vai ser uma abordagem qualitativa. E ele pede para discutir, está aqui o foco da pergunta, discutir condições de espontaneidade. Beleza? Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é um rápido lembrete sobre o que é energia livre de Gibbs. A energia livre, olha lá o nome, olha só a sugestão do nome. Energia livre, energia que pode ser utilizada pelo sistema. Essa energia é a energia máxima útil que é possível retirar do sistema para a realização de trabalho. Detalhe, normalmente nós vamos trabalhar com pressão constante, temperatura constante. A equação é ΔG, variação da energia livre de Gibbs, é igual a ΔH menos T ΔS. Nós estamos falando de energia, unidade medida no sistema internacional, quilojoules. Agora, dá uma olhadinha aqui com calma. ΔG, energia livre. ΔH, variação de entalpia, que seria o conteúdo global de energia desse sistema analisado. E esse termo T, temperatura na escala termodinâmica, escala Kelvin. Lembrando que essa temperatura vai ficar constante. E ΔS é a variação de entropia. Lembrando, né, que a entropia é a dispersão de energia por unidade de molécula, que pode ser refletida no grau de desordem do sistema. Então, quando o sistema tem aumento de desordem, a variação de entropia é positiva, quando tem diminuição da desordem é negativa. Agora, um detalhe curioso. Esse ΔH é o conteúdo global. Legal. Então, eu poderia imaginar esse T ΔS com sinal negativo, eu poderia passar para o outro membro. Então, eu tenho que ΔG mais T ΔS é igual à energia total do sistema. Esse ΔG é a energia livre que a gente pode utilizar. O T ΔS é a energia de organização do sistema, aquela quantidade de energia que não pode ser utilizada. Essa energia tem que ficar mantida no sistema. Fazendo uma analogia bem simplória, imagina que eu fui malhar na academia, eu nem gosto muito de academia, mas eu fui malhar na academia e estou lá fazendo exercício e tal, e a quantidade que eu posso gastar de energia nesse exercício tem um limite, porque se eu fizer muita atividade, eu posso morrer na academia lá na hora. Então eu tenho a quantidade total de energia no meu organismo, que seria equivalente ao ΔH. Eu tenho a energia para manter meu sistema funcionando, minha energia metabólica, que eu não posso gastar, que seria representada por T vezes ΔS, e eu tenho uma certa quantidade de energia que eu posso utilizar nas atividades que eu não vou morrer. Essa energia que eu posso utilizar é o ΔG. Então, ΔH é o todo, T ΔS é energia de organização do sistema que a gente não pode gastar, e ΔG é energia livre que a gente pode utilizar. Uma analogia simples para dar uma visão mais prática, mais aplicada do ΔG. Quando essa variação de energia livre ela é negativa, a reação é espontânea, o processo ocorre espontaneamente. Quando a variação de energia livre é maior que zero, positiva, aí o processo é não espontâneo. E se o ΔG for exatamente igual a zero, aí nós temos uma situação de equilíbrio, um sistema em equilíbrio. Então vamos lá, menor que zero, processo espontâneo. Maior que zero, não espontâneo. Igual a zero, aqui o sistema em equilíbrio. Fazendo a leitura da expressão, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pensar nas possibilidades do sinal de ΔH, nós vamos pensar nas possibilidades do sinal de ΔS. Lembrando que T tem que ser constante. Bacana. Então vamos imaginar uma situação em que o ΔH é negativo e o ΔS é positivo, teve aumento da variação de entropia. Então, sinal de ΔH negativo, ΔS positivo. Cara, se esse ΔS vai ficar positivo, aqui vai ficar mais com menos, vai dar menos. Então, essa soma vai ser menos. Ou seja,
quando ΔH é negativo, ΔS positivo, o processo é espontâneo em quaisquer temperaturas. Bora inverter agora? ΔH positivo e ΔS negativo. Aqui vai ser menos, aqui na frente tem menos, vai ficar positivo. Então, quando eu somar tudo, eu vou ter um resultado também positivo. Nesse caso, ΔH positivo, ΔS negativo, o processo nunca, em temperatura nenhuma, o processo vai ser espontâneo. Acabou. Pode apagar a luz e ir embora para casa, que é isso. Agora, se você tiver os dois sinais negativos, vamos lá. Aqui, olha, ΔH negativo. Aí esse ΔS aqui também é negativo. Então, vou ter menos com menos, mais. Bacana. Se, por acaso, esse T aqui, essa temperatura, for um valor muito alto, aí o termo positivo vai ficar maior do que o termo negativo. Então, para o processo ser espontâneo, essa temperatura tem que ser baixinha. Então, quando ΔH é negativo e ΔS também é negativo, o processo só vai ser espontâneo em baixas temperaturas. E o inverso? Todo mundo com sinal positivo. Ora, pensa comigo. ΔS vai ficar positivo. Beleza, né? Então, a gente tem aqui, olha, mais, menos, vai dar negativo. Esse ΔH já é positivo. Bacana. Para esse segundo termo ficar com valor maior que o ΔH, a temperatura tem que ser alta, tem que ser elevada. Então, para sinais positivo, positivo, o processo só vai ser espontâneo em temperaturas mais elevadas. Fechou? Lembrando aqui desse raciocínio, a gente vai voltar para a questão agora. Então, vamos lá. Considerando que a variação de energia livre é dada por tal, que a entropia varia de acordo com a fase da matéria, discuta as condições de espontaneidade do ponto de vista da termodinâmica. Primeira coisa que a gente vai pensar é variação de entalpia. Ele até deu aqui a dica, olha, o processo é exotérmico. Então, vamos lá. Toda reação de combustão é exotérmica. Logo, não tem jeito, ΔH é negativo. Processo exotérmico, combustão, ΔH tem que ser negativo. Então, esse primeiro termo da expressão é negativo. Bacana. Bora pensar na variação de entropia. Ele deu uma dica legal. Variação de entropia varia de acordo com a fase da matéria. Nos reagentes, nós temos todos os componentes gasosos, 3 mols de gases. No produto, a gente tem apenas 1 mol do componente gasoso e 2 mols do componente líquido. Isso quer dizer que agora nós temos um sistema que ficou mais organizado. Então, a variação de entropia diminuiu, o valor ficou negativo, porque antes era mais desorganizado, porque tudo era gás, agora só tem 1 mol de gás, nós temos um sistema que ficou mais organizado, diminuiu a entropia, ΔS negativo. Então, a gente tem ΔH negativo e ΔS também negativo. Então, a gente vai pegar aqui menos com menos mais. Para esse resultado ficar negativo e o processo se tornar espontâneo, o que é que a gente precisa? ΔG será negativo, né, processo espontâneo, quando esse termo TΔS for menor que o termo do valor do ΔH. Então, TΔS vai ter que ser um pouquinho menor do que ΔH para ficar com resultado negativo. A outra leitura que você pode fazer também pode indicar que se o ΔG tende a ser negativo em baixas temperaturas. Por quê? Porque todo mundo aqui é negativo. ΔH é negativo, ΔS também é negativo. Só teremos um processo espontâneo em baixas temperaturas. Aí você teria que formular a resposta com base nessas condições e não pode ultrapassar 15 linhas. Não pode ultrapassar 15 linhas na sua resposta discursiva. Aí o INEP divulga um padrão de resposta. Eu vou ler aqui, vamos ler juntos. O estudante deve mencionar que numa reação espontânea, ΔG, deve ser menor do que zero. Como a reação é exotérmica, ΔH é negativo. Olha lá, o INEP já está seguindo a mesma linha de análise da termodinâmica que a gente fez. A entropia varia de acordo com a fase da matéria. Isso está no texto da questão. Observam-se 3 mols de reagente no estado gasoso e apenas 1 mol de produto gasoso formado em conjunto com 2 mols de produto líquido. A maior organização do estado líquido frente ao estado gasoso leva a uma entropia dos produtos menor que a dos reagentes. A consequência é que o ΔS é negativo. Como a temperatura é expressa na escala Kelvin, na escala
eu não gosto desse termo escala absoluta, mas se usa, eu prefiro chamar de escala termodinâmica. Na escala Kelvin não se admite valores negativos, então a temperatura tem que ser positiva, acabou. Sabendo que ΔH e ΔS são negativos, a partir da relação, é possível afirmar que ΔG será negativo quando o termo TΔS, que é a energia de organização, for menor do que o termo ΔH, em módulo, né? Que é a energia global do sistema. Beleza, galera? Tranquilo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se alguém falou alguma coisa. Vocês conseguiram fazer essa questão número 3? Ela estava relacionada e tal, para gente discutir em cima dela. A Thaís aqui, olha, eu escreveria isso em 4 linhas, né, se lembrasse, claro. Mas eu sei que você vai lembrar, Thaís, eu sei que vai lembrar. Bom, o fato é o seguinte, a gente precisa compreender o contexto, né, para elaborar a resposta, lógico, mas a nossa resposta não pode ultrapassar 15 linhas. Beleza? Pedro, né, eu fiquei com preguiça de fazer discursivas hoje. Tudo bem, tá. Vânia, aquela tabelinha que o professor Bechara fez. Isso, exatamente, professora. Aquela tabela ajuda, sim, a consolidar as informações, fica bem dinâmica a leitura. Bom, posso avançar, gente? Tem mais uma questão aqui antes de finalizar nosso tempo. Eu vou avançar, valeu, Ale. Olha lá. A outra questão é a segunda discursiva da parte de química, da parte específica, a questão número 4. Essa questão aqui a gente tem que ter bastante atenção para a leitura das informações. Vamos lá. Na primeira década do século XX, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um método que permitiu a síntese industrial da amônia a partir das substâncias simples, nitrogênio e hidrogênio, representado na reação a seguir. Tá aqui, olha, ele deu a equação química. Nitrogênio no estado gasoso reagindo com hidrogênio no estado gasoso, formando amônia. Ele deu o ΔH, que é um processo exotérmico, libera 92 kJ. Bacana. Haber observou que o rendimento dessa conversão sob alta pressão era maior a 200 graus Celsius. Então, o rendimento era maior a 200 graus. Porém, a produção industrial era mais viável numa temperatura mais elevada, 500 graus Celsius. Olha lá, começou a rolar um drama aí, começou a ficar uma linguagem meio sinistra, porque o cara falou que o rendimento era melhor em 200 graus, uma temperatura mais baixa, mas que a produção industrial era mais viável numa temperatura mais alta. Então, começou a ficar dicotômico, vamos lá. A primeira fábrica a produzir amônia pelo novo método começou a operar em 1913. Olha lá, 1913. Bacana, beleza. A partir dessas informações, faça o que se pede nos itens a seguir. Considerando as necessidades bélicas e agrícolas da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, vamos lá, a gente está falando de um método que foi desenvolvido na primeira década do século XX. Aí, logo depois, em 1913, começou a rolar a produção nas indústrias lá, bacana. E logo a seguir veio a Primeira Guerra Mundial. Legal? Tá todo mundo sintonizado aí? Vamos avançar. Agravadas pelo embargo de importação do salitre do Chile. Explique a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Aqui valia 2 pontos. Explique por que o rendimento da conversão de N2 e H2 e amônia é menor a 500 do que a 200 graus Celsius. Explique por que, ainda que o rendimento em amônia seja menor, em 500 graus, é mais vantajoso para as indústrias conduzir a síntese nas temperaturas mais altas. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero lembrar para vocês o princípio de deslocamento de equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier. A ideia é um sistema em equilíbrio pode ser perturbado pela adição ou retirada de substâncias ou variação de parâmetros de pressão e temperatura. Bacana? Legal? Lá no contexto, a gente precisa lembrar que ele está falando de temperatura. Então, vamos lá. Quando tem aumento da temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico.
e uma diminuição da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico. Bacana? Tranquilo esse lembrete? Isso é bastante importante também, gente. Bastante importante é sacar o deslocamento provocado pela variação da temperatura. Porque ele deu 2 parâmetros de temperatura, 200 graus Celsius e 500 graus Celsius. Vamos lá agora. Vamos para a primeira pergunta. Considerando as necessidades bélicas e agrícolas da Alemanha durante a Primeira Guerra, isso foi agravado pelo embargo de importação do salitre do Chile. Explique por que é importante obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Isso valia um pouco menos, mas a gente tem que refletir sobre isso também. Bom, primeiro, vamos pensar no contexto de guerra, né? Era inviável trazer os sais, que o nome é salitre do Chile, justamente porque esses sais salitre, eles são nitratos de sódio, de potássio na sua maior parte, principalmente nitrato de sódio e nitrato de potássio. Eles são muito abundantes no território do Chile, em função da composição do deserto do Atacama e tal. Então era inviável fazer essa importação nesse contexto de guerra devido a embargos. Tudo bem, vai atravessar da América do Sul para a Europa. Não dá. Necessidades bélicas, porque ele fala aqui necessidades bélicas e agrícolas. Necessidades bélicas, produção de explosivos. Por quê? Porque o nitrogênio, na forma de nitrato, ele é matéria-prima para a produção de explosivos. A gente está falando de guerra. Pronto. Bora agora falar das necessidades agrícolas. Ah, tá, legal. Primeira Guerra Mundial, aquele contexto lá ocorrendo no território europeu, a Alemanha tinha que manter os seus soldados, sua população, então tinha que produzir alimento. Então tinha que ter fertilizantes para o solo. E nitrogênio, junto com fósforo e potássio, são os 3 principais nutrientes do solo. Então a gente tem aqui o contexto de guerra, a necessidade bélica e a necessidade agrícola, né? Aí ele quer que você explique a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio. Então você vai usar como base esses 3 itens e vai falar que vai escrever dentro daquele espaço que a Alemanha tem que se tornar independente da necessidade de importação do salitre do Chile. Esse é o foco aqui da letra A. Beleza? Esse é o foco para responder a letra A. Bora avançar para a letra B agora. Explique por que o rendimento da conversão de N2 em H2 em NH3 é menor a 500 do que a 200 graus Celsius. Aí aqui já era o dobro de pontos, hein? Valia 4 pontos aqui. Vamos lá. Nós temos um sistema que está sendo mantido em equilíbrio. Esse processo representa uma reação direta exotérmica. Isso quer dizer que a reação inversa ela é endotérmica. Então, acho que já deu para sacar o que a gente vai responder, né? É que quando rola o aumento da temperatura, quando tem um aumento da temperatura, a gente favorece o sentido endotérmico. Bacana? Então, olha lá. Se colocar em 500 graus Celsius, a gente vai favorecer a reação inversa, que é a decomposição da amônia. Mas a gente quer entender por que o rendimento é melhor em 200 graus Celsius, porque na menor temperatura a gente favorece o sentido exotérmico. Logo, o equilíbrio vai ser atingido mais rapidamente numa temperatura menor, favorecendo a maior produção de amônia e aumentando o rendimento do processo. Beleza? Por isso que o rendimento é mais expressivo numa temperatura um pouco menor. Porém, na letra C, aí o cara quer botar a nossa cabeça para pensar, para a gente pirar o cabeção mesmo, e meio, sei lá, vamos ver, sair da caixinha. Explique por que, ainda que o rendimento de amônia seja menor, é mais vantajoso para as indústrias conduzir a síntese da amônia em temperaturas mais altas. Bom, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. É verdade, bacana. Esse é o aspecto do deslocamento de equilíbrio químico. Mas a gente tem que pensar também
no aspecto cinético. O aspecto cinético prevê o seguinte, que quando a gente tem uma temperatura mais elevada, a gente vai obter o processo, a reação vai ser mais rápida. Opa, desculpa, avancei aqui. A reação vai ser mais rápida, então o equilíbrio vai ser atingido num tempo menor, numa temperatura mais alta. Aí alguém poderia considerar ainda assim, mas professor, se o rendimento vai ser menor, vale a pena? Vale, porque quando aumenta a temperatura para 500 graus Celsius, a reação se torna mais rápida, o equilíbrio vai ser obtido num tempo menor, e como o sistema é reversível, a gente pode ir retirando a amônia, e essa retirada de amônia, que é um dos produtos, vai contribuir para o deslocamento do equilíbrio no sentido direto, para o lado direito, levando à formação de mais amônia. Bacana? Então vai ter um aproveitamento maior na temperatura mais elevada, mesmo o rendimento sendo um pouco menor do que em 200 graus Celsius. Fechando a linha de raciocínio, me acompanhe na leitura, por favor. Esse aqui é o padrão de resposta do INEP. Letra A. O estudante deve ser capaz de indicar a necessidade da Alemanha em se tornar independente da fonte de nitrato, que até então era indisponível, né? Que estava disponível antes da guerra, na forma de mineral que era proveniente do Chile, reconhecendo que no contexto de guerra esse suprimento foi interrompido. O estudante também deve relacionar a importância da síntese da amônia, a produção de nitratos, matéria-prima necessária ao esforço de guerra, né, como fertilizante do solo para a manutenção da produção agrícola, que garantiria o abastecimento de alimentos para a população. E para a indústria de explosivos, lógico, né, a importância bélica. Letra B. O estudante deve explicar que, conforme se pode observar pelo valor da entalpia da reação, que é menos 92 kJ, a formação da amônia a partir das substâncias simples é um processo exotérmico. Assim sendo, o aumento da temperatura favorece a reação de decomposição da amônia, ou seja, sentido inverso, diminuindo o rendimento desejado. O equilíbrio será atingido uma concentração menor de amônia a 500 graus do que a 200 graus. E, finalmente, na letra C, o estudante deve explicar que, embora o rendimento seja prejudicado em termos termodinâmicos, o aumento da temperatura aumenta a velocidade, tanto da reação de formação quanto da decomposição. Assim, o estado de equilíbrio é atingido mais rapidamente, permitindo que a amônia formada vá sendo retirada do processo. Isso torna o processo mais vantajoso em temperaturas mais elevadas. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Bechara, Thaís está com a mão levantada. Professor, Opa. eu queria fazer uma pergunta. Tu põe ali no enunciado de novo? Eu fiquei com uma dúvida. Claro. No enunciado dessa questão, né? Vou botar aqui na questão aí, geral. Tá, bota ela geralzona aqui. Isso. Pode falar. Quando diz que o rendimento é maior sob alta pressão, eu ia pensar que industrialmente não era viável criar esse ambiente de alta pressão. Entendeu? Apesar de eu ter pensado no equilíbrio, eu acho que eu pensaria na pressão para responder essa questão. Eu ia responder errado. Era isso que eu ia comentar. Mas assim, Thaís, vamos pensar juntos aqui. Ele falou sobre alta pressão. Bacana. Aí a pressão ela pode influenciar no sistema em equilíbrio desde que nós tenhamos volumes gasosos diferentes entre reagentes e produtos. Porque se a gente tiver o mesmo volume gasoso de reagentes e produtos, a pressão não consegue deslocar o equilíbrio. Dando uma olhadinha aqui na equação balanceada, nós temos 4 mols de gases no reagente, nós temos apenas 2 mols de gases no produto. Então quer dizer que o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado que tem menor volume gasoso, ou seja, para o lado dos produtos. Então faz sentido sim usar alta pressão para obter o produto que vai ter um volume gasoso menor do que os reagentes. Agora, uma dica para a gente, tipo assim, não perder o foco
da temperatura, porque ele falou em pressão, isso pode desviar o foco, desviar a atenção. Ele falou simplesmente pressão, acabou, disse alta pressão. Agora, quando ele trata do parâmetro temperatura, ele coloca duas condições. Uma de 200 graus Celsius, que tem maior rendimento, e outra condição de 500 graus Celsius, que apesar da temperatura ser maior, né, e não é o melhor rendimento, mas é industrialmente mais viável. Então, o pensamento tem que ficar em cima dessa variação de temperatura, já que a pressão foi uma única condição, enquanto que a temperatura ele falou em duas condições. Percebeu? Percebi, é que no enunciado eu entendi errado, talvez, o próprio enunciado, que a alta pressão e a 200 graus é a condição ideal, e que a 500 graus já não teria essa alta pressão, foi isso que eu entendi, por isso que eu desviei meu foco. E talvez isso tenha acontecido com várias pessoas mesmo, acabou perdendo o foco. Mas a pressão, ela se manteve alta o tempo todo, ele só variou a temperatura, tá? Sim. Eu acabei nem vendo se tinha mais... Por nada, Thaís, estamos à disposição. Acabei nem vendo se tinha mais alguém com a mão levantada, mas eu acho que agora não tem. Mais alguma pergunta, gente? Não. Que aqui a gente finalizei também, eu vou parar a apresentação aqui, tá? Finalizamos. E eu espero que essas resoluções de hoje, mais os vídeos que estão postados no canal da licenciatura no YouTube, possam contribuir, agregar, e que você possa pausar, fazer as anotações, assistir de novo, deixar a aula no teu time, para que você consiga realmente crescer, e isso possa te ajudar a tirar dúvidas e te deixar um pouco mais confortável e tranquilo para a prova do ENAD, agora em 2021. Legal, Lê. Acho que vão ajudar sim. Professora Vânia, professora Paula e professor Humberto, vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Não, acho que a ideia é essa mesma, dessas questões, né, conforme eles forem resolvendo, eles irem relembrando, né, vocês irem relembrando esses conteúdos e irem fazendo essas anotações, né, que são detalhezinhos, né, de coisas que às vezes vocês viram lá no começo da graduação, lá no metade, que às vezes realmente não lembra, mas conforme vocês forem assistindo o vídeo, vai aparecendo de novo ali na memória, e aí essas tabelas, igual o professor Bechara fez, né, esses lembretes de fórmulas que são importantes, é sempre bom vocês anotarem e fazerem um resuminho, para vocês terem essas ideias organizadas para a prova, né. Acho que é isso. Perfeito, Vânia, perfeito. Muito bem observado. Então, gente, se ninguém mais tiver nada a comentar, passar a palavra para a professora Paula e a gente vai finalizando o nosso encontro aqui. A todos, muito obrigado pela atenção. Também queria agradecer a presença de todos. Lembrar de novo que o nosso próximo encontro vai ser só lá no dia 7 de outubro, então se puderem durante esse período consultar as provas, dar uma olhada, tirar dúvidas, encaminhar dúvidas para a gente, vai ser bem importante para a gente saber também qual o caminho e como podemos auxiliar ainda mais nesse momento, tá bom? Muito importante a presença de vocês aqui. Qualquer dificuldade para participar dos nossos encontros síncronos, se puderem também entrar em contato para a gente saber o que está acontecendo e ver a melhor forma, até em questão de horário, para vocês poderem participar, daí só avisem-nos, tá bom? E é isso, só agradecer a presença. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, gente. Muito obrigado a todos. Bom final de Obrigada, semana. Boa noite. Boa noite. Vou interromper a gravação aqui. Isso.